meu pai veio para cá, já tinha essa Vila Velha, era Papagaio. 74 anos eu tenho. Nasci em 1916. Quando eu pisei aqui de Ariquemes, não tinha essa rodovia aqui, não tinha nada, só era a linha de Rondon. Tem ele mesmo fardado de quilote, calça de roupa de caco e quilote. Lá tem ele, eu conheci muito, ele baixava na Marinha Cachoeira Samuel, ele baixava daqui, ele, Tenente Reboredo, um bocado deles. Aí papai estava fazendo a estação, meu tio mandava nós tomar a benção dele. Era um índio velho. Falou que aqui ia se chamar Papagaio. Aí foi botando casa, o pau da bandeira, onde o pessoal pegava vara, tinha muito telegrafista, sendo assim, botando no ouvido. Rondon? Conheci o filho dele, que é padrinho nosso, foi quem batizou nós, levou um padre para batizar nós, Benjamin. Não sei, ele é um tenente, um capitão, não sei o que é. Porque Vila Velha é um sinal assim de uma fundação, de uma coisa que teve o início, mas que eu gosto muito mais do nome Marechal Rondon, porque foi o nosso herói rondonense daquela época que desmembrou ou explorou o estado de Gaporé naquela época, que hoje se tornou o estado de Rondônia. E quando eu cheguei aqui, achei unicamente a história dos índios ariquemes. Mas que índio mesmo aqui eu encontrei somente os dois, que ainda era restante da tribo que habitou aqui, em Ariquemes. Foram casando, depois foi aumentando o lugar, né? Eu sei que quando eu pensei que não tinha mais nenhum índio. Ficou ainda Taquari, Mairá, a Fidelina, a Panguió e mais um bocado que eu não me lembro dos nomes deles. Bora. Acabou-se. Dos índios daqui mesmo, antigo, tem uma mulher que mora no setor 2, por nome Avarista. Ela é mulher do índio Taquari, que eu conheci aqui. Tinha arara, tinha caritiana, tinha tanto mistura de índio ali. Mas é o caritiana mesmo, né? Tinha o papagaio. Mas a mulher ali era uma colunha bonita, mas tinha muito índio. Eram uns índios inteligentes, eles mesmo mexiam com os maquinários lá. Tocavam todo instrumento, cavaquinho, violão, rabeca, tudo eles tocavam lá. Eram uns índios inteligentes, eu conheci muito. Tinha deles que era empregado aqui da linha telegráfica. Tinha muito que era guarda da linha. Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Foi a maior força de pessoas que eu encontrei aqui. Fora os rondonenses que já eram nato entre o ciclo da borracha. Porque nele eu trabalhei, nele eu participei, nele eu convivi, me trouxeram. Eu fui alistado no governo do presidente Getúlio Vargas, na época de 1945, no estado da Bahia. Então, naquela época que teve aquela Segunda Guerra Mundial, embora que aquela guerra não era nossa, do brasileiro, era lá de alemão com americano, mas os dois presidentes, tendo contato um com o outro, então o Getúlio Vargas perguntou a ele como ia indo o movimento de guerra entre ele, presidente americano e alemão. Aí ele relatou que estava se sentindo prejudicial a falta da borracha, que naquela época o único país que tinha borracha o americano era a Ásia, ou seja, a Malásia. Então, o japonês interveio naquela guerra a favor do alemão e cortou o tráfico de estrada que transportava a borracha da Ásia para a América do Norte. E o americano ficou desprovido de borracha. Aí o Getúlio Vargas e citou para ele: aqui no Brasil tem seringais no Alto Amazonas, só que está encoberto.
mas que havendo contrato, a gente pode explorar. Aí logo formaram o contrato do Getúlio Vargas entrar com os homens e o presidente americano, não me lembro o nome dele agora, entrar com os artefatos manual. Justamente, todo o utensílio que eu peguei com minhas mãos, não só eu, mas que todos os soldados da borracha, inclusive nós fomos 66 mil, todo esse material era americano. O utensílio de seringa completo, tigela, faca, bacia, balde, espingarda, cartucho, todo o mantimento que nós pegamos foi fornecido pelo americano. Agora só que os homens eram brasileiros. O americano cumpriu com a parte dele, só que o Getúlio Vargas não cumpriu, porque ele prometeu para nós em alistamento nas praças do estado da Bahia, nas feiras, que surgia aquela propaganda, Nossa Gotinha era o nome da propaganda que rolava nas feiras do estado da Bahia, inclusive na minha cidade por nome Piritiba. Estava o agente que alistava os baianos de idade de 23 anos, homem novo. Então, em vez de ir para a guerra, que era um dever nacional, vinha para o Amazonas tirar borracha, para mandar para o americano, que era o mesmo soldado. Por isso que nós gozamos o nome de soldado da borracha. Então, o Getúlio Vargas, na propaganda, prometia passagem de ida e volta de avião, documento, alimentação. Pô, qual era o rapaz novo que não preferia vir para o Amazonas dessa? Ainda tinha aquela propaganda com o homem com um tufo de dinheiro assim nos braços, dizendo, de onde o senhor vem? Venho do Amazonas. Aí eu me iludi. O meu tempo, dos 2 anos do contrato do Getúlio Vargas, que nós tínhamos aquela carteira da lei do contrato, e enganjei o resto da vida porque ele não fez procuração dos 66 mil homens. Morreu e não deixou nem sequer arquivado para nós requerermos hoje um direito de aposentadoria de 2 salários mínimos, que é o que nós exigimos pela velhice e pelo direito que nós temos como soldado da borracha. E enquanto isso o tempo foi passando, cheguei com 23 anos, hoje estou com 68, completo. E essa é a minha história. Quando o Inca cortou as terras, aí acabou. A nossa produção de seringa acabou. Caucho é outro produto, acabou. Castanha era outro produto nosso, que nós trabalhávamos tempo de inverno. No verão era seringa, no inverno era castanha, quebrando castanha para vender. E caça, acabaram tudinho, os pessoal que veio de fora. Cada um tinha um lote de cachorro, acabaram as caças, mataram e o resto fugentou, foi embora. Ninguém sabe nem para onde foi.
Depois, onde você vai querer pedra? Quando elas têm aquela convivência de amigas e amigas, vizinhas e vizinhas, ali lavando suas louças ou roupa e palestando uma com a outra, já é uma convivência assim, digo eu, de uma civilização e uma parte de amor. É um ato delas se comunicarem bem. E mesmo cada um tem o seu prazer. Isso é a tradição nossa, e nós não queremos perder a nossa tradição, porque toda nação brasileira tem a sua tradição, e nós também temos a nossa. É que a gente satisfaz a vontade, e a templa da água do rio é do nosso gosto, e a do chuveiro não satisfaz para nós não, porque é igualmente o índio. Bota um índio debaixo de um chuveiro que ele não está sentindo que está tomando banho. Ele está sentindo apenas que está se molhando. E nós é da mesma maneira. Para nós o rio tem muito mais utilidade, tem mais satisfação, mais prazer. Só em a gente ver aquela fartura de mergulhar, de nadar, já é uma grande coisa. No chuveiro não dá de mergulhar e nem tão pouco de nadar. Com seu barquinho, seu motorzinho de polpa e sua canoinha assim na base de 200, 300 quilos. Aquilo ali eles arrumam as pedrinhas de gelo, compram aí na cidade e bota no seu isopor e sobe nos dois rios, Jamari e Canaã. É os dois rios. Deitados na rede, 2 farol na proa da lancha, e nós deitados no batelão, e um tirando água do batelão para não alagar. Nós tudo deitados, e a lancha peitando. Chegar no monte, que uma cachoeira bem perigosa, aí nós dormimos do lado de baixo. É bem a nossa Vila Velha. É água do rio, o sol quando bate dentro do rio, a lua, fica clareia, parece assim um dia. Um dia pode, eu digo mesmo, um dia quando eu morrer, pode ser que minha alma venha para cá ainda. É, muita saudade dali do meu Jamari. Muita saudade. Toda vez que eu vou lá, chego aqui, eu digo muita saudade do Jamari. Que ali me criei na beira do Jamari, vendo ali a gente pescando, pegando peixe, tomando banho, de tudo tinha, de tudo. Tudo da natureza. Para mim era uma vida boa. Mas hoje em dia não resta mais nada. Está tudo acabado. Mas isso mesmo.
que vem, água que vai, pro mesmo lugar ficar. Corre que corre, água do rio, não para de correr. Água que vem, água que vai, pro mesmo lugar ficar. Corre